Na semana passada eu apareci por aqui falando sobre treinamento resistido em idosos. Em palavras mais simples, musculação para idosos. E eu comecei o vídeo fazendo a seguinte afirmação: idosos precisam treinar força. E durante o desenvolvimento do vídeo eu fui argumentando por que idosos necessitam treinar força. E um dos motivos, inclusive foi o motivo mais forte, foi o assunto principal do vídeo, é o ganho de massa muscular. Portanto, idosos precisam treinar força para ganhar massa muscular. Inclusive eu mostrei um estudo onde nesse estudo tinham dados mostrando que os idosos não necessitam obrigatoriamente usar cargas altas para ganhar massa muscular. Eles também conseguem isso usando cargas moderadas. Tudo depende de como o treinamento vai ser prescrito e vai ser executado. E aí no final do vídeo eu falei e argumentei por que idosos necessitam ganhar massa muscular. Por que os idosos necessitam de hipertrofia muscular. Porque isso vai muito além de uma questão puramente estética. Então idosos precisam ganhar massa muscular porque eles precisam diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas como a diabetes do tipo 2, a osteoporose, a dislipidemia, o câncer e para ter mais independência em atividades da vida diária. Muito bem. Esse assunto foi muito específico, então eu falei de musculação, né, de idosos, carga de treinamento, hipertrofia muscular. Só que os benefícios do exercício e do treinamento resistido, da musculação especificamente, não se limitam apenas ao ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular é apenas um pequeno benefício proporcionado pelo exercício. Os benefícios são vastos, principalmente quando nós falamos em idosos. E é isso que eu vou mostrar para vocês num estudo, foi uma revisão e meta-análise publicada por pesquisadores do Reino Unido e da Alemanha, foi publicado no ano 2021, portanto ano passado, no Journal of Sport and Health Science. Esse estudo foi bastante interessante, foi uma revisão gigante, tinha mais de 20 páginas de variados temas, e aí eu enumerei 11 tópicos do porquê idosos precisam fazer exercício, ou melhor dizendo, a revisão ela quis responder uma pergunta principal: qual o melhor tipo de exercício para idosos, dependendo de algumas situações. Então eu enumerei 11 pontos principais, como o assunto vai ser vasto e são 11 pontos, e claro que eu não decorei isso na cabeça, eu vou precisar dar uma olhadinha para o tablet que está aqui bem na minha frente, para eu poder falar para vocês. Então vamos lá. Número 1. A maioria dos estudos que foi incluído nessa revisão e meta-análise relatou melhoras na força muscular, e o tipo de treinamento mais eficiente para isso foi o treinamento resistido, o que você conhece por musculação. Logo, idosos precisam treinar força por várias questões que eu já falei lá no vídeo passado e agora no comecinho desse vídeo. Eles precisam treinar força para ganhar massa muscular, eles precisam treinar força para diminuir a incidência de várias doenças, inclusive para manter e melhorar a sua independência em atividades da vida diária. Inclusive aumentar a força, o que vai aumentar a independência nas atividades da vida diária. 2. Tópico 2. A suplementação nutricional mais exercício foi ligada a maiores aumentos na força. Então é o seguinte, musculação causa aumentos na força em idosos? Sim. No entanto, os idosos que treinam força e fazem uso de suplementação ganham mais força ainda. E isso aconteceu principalmente com a suplementação de vitamina D3 e whey protein. Portanto, nós precisamos conversar mais sobre suplementação nutricional para os idosos. Os nutricionistas e os profissionais de educação física precisam falar mais isso para os seus idosos. Idosos precisam começar a tirar esse certo paradigma de que idoso não suplementa, ou então suplementação é um negócio, é um tipo de coisa só para pessoas jovens, né, para marombeiro. Não, idoso precisa suplementar, e existem várias evidências mostrando os efeitos positivos da suplementação de proteínas e de outros macronutrientes e micronutrientes em idosos. O tópico 3, em relação ao equilíbrio, os exercícios usando videogames ativos foram mais efetivos para melhorar o equilíbrio dinâmico. Você sabe, né? Quando o indivíduo vai envelhecendo, ele vai perdendo várias coisas, e uma das coisas é o equilíbrio. Inclusive, a perda de equilíbrio é um dos motivos do porquê os idosos caem. E como recuperar ou desacelerar a perda de equilíbrio? Fazendo exercício. E nessa revisão eles mostraram que os videogames ativos
são uma ótima forma de recuperar o equilíbrio dinâmico. Se você não sabe o que é videogame ativo, coloca lá no Google, videogame ativo, que você vai entender que material é esse. O quarto tópico, o exercício multimodal. Quando você faz várias modalidades ao mesmo tempo, né, na mesma sessão de treinamento, força, aeróbio, equilíbrio, coordenação, numa sessão só, melhorou a velocidade máxima e a velocidade de caminhada habitual. Idosos, em geral, perdem a velocidade de caminhada, inclusive a amplitude de passada. Eles têm uma certa modificação no padrão de caminhada, principalmente quando eles vão ficando frágeis. Então, usar intervenções que possam melhorar o desempenho de caminhada é uma intervenção muito bem-vinda. Agora, atente para o tópico 5, que eu acho extremamente importante quando nós falamos em idosos. Os exercícios de fortalecimento feitos em casa e intervenções de retreinamento e equilíbrio tiveram uma redução geral de quedas de 35%. Treinando em casa. Isso significa que não há necessidade de ir para uma academia ou para a rua. Você pode fazer isso em casa. Se você quiser ir para uma academia, tiver condições de ir para uma academia, se você gostar desse tipo de ambiente, se você quiser treinar em outro local, não tem problema nenhum. Mas você pode treinar em casa também. Você pode treinar na comodidade da sua casa. Foi também visto nessa revisão que exercícios de força, mobilidade e equilíbrio feitos em grupos reduziu o risco de quedas em 32%. Reduziu o risco de queda em 32% e em 35%, que foi o dado passado que eu mostrei para vocês. Isso é muito significativo e clinicamente relevante. Lembre que quedas é um problema sério de saúde pública em idosos. E outra coisa, o medo de cair também foi reduzido como resultado do exercício. E estudos também verificaram que o fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio reduziram o número de idosos que sofrem lesões por quedas ou que foram admitidos em hospitais devido a quedas. Todas as vezes que eu falo em idosos, geralmente eu trago esse assunto de quedas porque, como eu já falei, quedas é um problema sério de saúde pública em idosos. Então, se você, mais uma vez, se você tem uma intervenção a ponto de reduzir esse problema de saúde pública, mais uma vez, essa intervenção é muito bem-vinda. Tópico 6. O exercício melhorou a independência nas atividades da vida diária em idosos, inclusive entre os mais frágeis. Isso é um ponto muito positivo, porque idosos muito dependentes sobrecarregam familiares, inclusive cuidadores. Então, quando você faz uma intervenção e você tem um aumento na independência da vida diária dos idosos, um aumento na independência nas atividades da vida diária, você tem uma diminuição na sobrecarga de pessoas da família que cuidam daquele idoso ou de cuidadores profissionais que estão ali com aqueles idosos. Sétimo ponto, a qualidade do sono foi melhorada significativamente com meditação. Oitavo ponto, alguns estudos viram que apenas uma sessão de exercício aeróbio e força, exercício combinado que eu já falei aqui em outros vídeos, né, quando você faz força e aeróbio na mesma sessão de treinamento, foi capaz de aumentar as concentrações do fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF. Se você não conhece, o BDNF é uma neurotrofina produzida e secretada pelo teu cérebro em algumas situações. Uma das situações é quando você faz exercício. O que é que o BDNF faz? Ele é extremamente importante para a saúde dos teus neurônios. Inclusive, ele pode aumentar a quantidade de neurônios, e isso é muito importante, principalmente quando nós falamos em idosos que têm algum grau de demência, porque quando você produz mais BDNF, você melhora questões ligadas à cognição. Isso é bastante importante quando nós falamos em idosos que têm algum grau de demência. Tópico 9, intervenções que usam exercício juntamente com outras intervenções como dieta, suplementação, olha aí, suplementação mais uma vez sendo falada, dentre outras, tiveram grandes melhoras na densidade mineral óssea do colo do fêmur. Inclusive, eu acho que foi o vídeo retrasado, sei lá, foi uns 3 vídeos passados meu aí, onde eu falei dos efeitos do treinamento resistido no aumento da densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa, né, que já estão aí sofrendo com o processo de envelhecimento. O exercício resistido e outros tipos de exercícios são bastante eficientes em aumentar a densidade mineral óssea, e quando essa intervenção vem juntamente com outros tipos de intervenção, como dieta e suplementação, os aumentos na densidade mineral óssea são maiores ainda, o que é
clinicamente relevante e diminui a incidência de fraturas, principalmente em mulheres idosas. Tópico 10, a gente já está terminando aqui, tá? Exercício de fortalecimento muscular, mais suplementação proteica. Olha aí a suplementação mais uma vez sendo falada na revisão. Então, exercício de fortalecimento muscular, musculação, mais suplementação proteica produziu melhoras significativas na massa magra de idosos com sarcopenia e com risco de fragilidade. Mais uma vez, idosos precisam treinar força e idosos precisam suplementar. Na semana passada eu escutei um áudio de uma idosa dizendo que não tomava essas coisas de whey protein, essas besteiras de whey protein. Isso não é besteira. Suplementar com whey protein, quando a gente fala em idosos suplementando com whey protein, isso não é besteira. Isso é uma coisa, na maioria das vezes, necessária, principalmente quando a gente fala em idosos. E para terminar, o tópico 11, o treinamento resistido, né, a musculação e o aeróbio, desencadeou em melhoras significativas no humor de idosos saudáveis, principalmente nos que já eram ativos fisicamente. Mas também foi observado redução significativa no quadro de depressão após treinamento aeróbio, treinamento resistido ou exercícios alternativos como Tai Chi Chuan. Portanto, o exercício físico, de forma geral, não interessa a modalidade, ele pode atuar como prevenção e como tratamento da depressão. Inclusive, num dos vídeos passados eu falei sobre a relação entre atividade física e saúde mental. Bem, eu acho que vocês conseguiram perceber que os benefícios proporcionados pelo exercício físico, de forma geral, e pelo exercício resistido, pelo treinamento de força ou musculação, são vários quando nós falamos em idosos. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Se os idosos obtêm tantos benefícios assim do exercício físico, a partir do exercício físico, por que a maioria dos idosos são sedentários? Será porque eles não sabem desse benefício? Será que é porque eles não gostam de fazer atividade física? Ou será que isso interessa a alguém? Faça a reflexão. Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço e até mais.